queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, um amigo de vocês, falando no nosso canal hoje para a gente trazer mais uma palavra dessa semana de Efésios, né? Aonde o Senhor tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Vamos falar hoje do capítulo 4, um capítulo que é muito marcante, um capítulo que fala sobre muitas coisas importantíssimas na vida do cristão, né? E a gente temos que dar sequência, então, né? Nesse estudo que vai ser maravilhoso para vocês. Vai ser maravilhoso na vida de vocês, né? Tive que tirar o meu foninho aqui, ele tá com problema, né? Achei que era só a bateria, mas ele realmente tá com problema, tem que acabar comprando outro. Vou falar sem o foninho para vocês agora, tá? Então, Efésios capítulo 4, no versículo 2 em diante, vai estar escrito assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e através de todos e em todos. Então, querido, aqui o apóstolo Paulo está frisando para o pessoal de Éfeso, daquela cidade, que existia somente um Deus, que existia somente um Espírito, só existia somente um batismo, que existia somente uma fé, né? Então, porque aquele povo era um povo idólatra, era um povo pagão, era um povo que acreditava em vários deuses, que tinham vários deuses que eles se prostravam, que eles faziam sacrifício, que eles adoravam, né? E a gente sabe biblicamente que esses deuses, eles são escondidos demônios atrás deles que recebem essa adoração e tiram essa adoração de Deus. Então, que Deus é espírito e é em verdade, né? Não precisamos de mais nada para adorarmos a Deus, nenhuma imagem, nenhuma foto, nenhuma situação assim que a gente faça lembrar de Deus, porque Deus é espírito, a gente não pode ver, mas pode sentir, né? Então, dentro dessa verdade, ele está frisando isso. E ele vai dizer também que suportai-vos uns aos outros em amor pela unidade do Espírito. Então tem muitas vezes nas nossas vidas que a gente vai acabar discutindo com alguém, vai acabar tendo alguma pessoa, de repente, uma certa desavença, uma certa discussão, a pessoa vai te decepcionar, vai acabar mentindo sobre você, vai acabar falando alguma coisa que não seria uma verdade por completa. E isso o apóstolo Paulo já está frisando que é para nós suportar os irmãos em amor. E eu acredito que a igreja seja o lugar onde Deus mais nos forja. Porque lá vai ter pessoa que você não gosta, vai ter a pessoa que você não se dá bem, a pessoa que tem inveja de você, vai ter a pessoa que você ama, vai ter a pessoa que você quer estar junto. Então há uma diversidade de pessoas aonde você vai ter que, na verdade, Deus vai te moldando nesse meio, né? Deus vai te espremendo ali, assim como as uvas elas são espremidas no lagar e dão vinho, né? São várias uvas espremidas, nesse meio você vai sendo forjado por Deus, no contato com as pessoas e no contato com a intimidade com o Espírito Santo, né? São essas duas realidades que mudam a nossa vida. Olha no 11, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, ou alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e mestres ou professores, né? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse versículo é um dos versículos, Efésios 4:11, que é uma base assim para as igrejas do Novo Testamento. As verdades, todas as igrejas, né? Que hoje deveriam se basear muito no livro de Efésios, porque fala sobre as áreas celestiais. Então, dentro dessas realidades, nós temos aqui 5 ministérios. Então, cada pessoa, Deus dá para ela de graça. Deus dá um dom para ela, dá um talento para ela de ter esse ministério dentro dela, de ter esse chamado dentro dela. Então, eu vou usar a mão esquerda aqui para facilitar a explicação para vocês. A primeira pessoa, né, um primeiro ministério aqui, que eu vou usar como exemplo, do meu dedo mindinho, seria o ministério do mestre, né? É um ministério que ele age para ensinar as pessoas a palavra. Então ele é o dedinho que mais dá força na mão. Se você for pegar hoje o minguinho e você machucar ele, ou até mesmo chegar de perder, você perde 90% da força da tua mão, sabia?
está aqui no minguinho. Às vezes a gente não dá valor para ele, né? Mas ele é muito importante. E ele também serve para desentupir a nossa ouvido, né? Às vezes a gente desentope o ouvido ali, coça o ouvido com o minguinho. Então ele faz a gente escutar a palavra. O que limpa é a palavra, na verdade, né? Os mestres, eles estão ali para nos colocar diante da palavra. O dedo aqui da aliança, que seria o pastoral, que é casado com a igreja, né? Que cuida das ovelhas, que liga para as ovelhas, que é capaz de morrer pelas ovelhas, assim como Jesus morreu pela igreja, né? O dedo maior, o dedo do meio, seria o dedo evangelista, que é o que vai na frente, né? Buscando, trazendo as pessoas, esse seria o meu ministério, evangelizando, fazendo isso aqui que eu estou fazendo para vocês, pregando sobre a verdade, pregando sobre a palavra, disponibilizando o meu tempo, disponibilizando o meu celular, disponibilizando o meu um dia de estudo para estar trazendo uma palavra para vocês, né? O profeta, que seria aquele que aponta o caminho, que tem a visão ampla espiritual, que enxerga as coisas antes da maioria dos outros ministérios. Então, e o apóstolo, que seria a igreja fundada pelos dois, né? Pelos profetas e pelos apóstolos. O apóstolo, ele tem os 4 ministérios nele, um pouquinho dos 4. Então ele consegue agir em todas as áreas. Ele consegue agir no evangelista, ele consegue agir no profético, ele consegue agir no pastoral. Geralmente o apóstolo ele vem ou de evangelista ou de mestre. Dificilmente você vai ver um apóstolo vindo de pastor e de profeta. Pode acontecer, mas eu assim, com as realidades que eu tenho, ele começa como evangelista ou como mestre e depois ele se torna um apóstolo. Se for assim o chamado dele mesmo, Deus vai, né, crescendo ele em graça e até que ele se torne uma pessoa que vai dar direcionamento para a igreja, para os irmãos, para o corpo de Cristo, né? Então, esse versículo é um versículo chave para a igreja. As igrejas que trabalham com essa metodologia dão muito certo. Infelizmente, no Brasil são poucas, né? Que a gente frequenta trabalha dessa metodologia. E é maravilhoso o agir do Espírito Santo e de Deus, né, dentro dessas verdades aqui. No 14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcias dos homens que ficam à espreita para enganar. Então é aquilo que eu falei, né? A gente tem que dar embasamento nisso aqui, ó, palavra de Deus, para que quando venha as artimanhas das pessoas que querem enganar, usadas pelo inimigo, a gente saiba, né, realmente que essa realidade que ela está tentando passar para você não é uma realidade verdadeira. E aí você tem a palavra para contestar, né? No 22. Que consonantemente ao procedimento anterior vos despojei do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais de todo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e em verdadeira santidade. Então, é pra gente largar das coisas velhas, né? Quando a gente se batiza, é pra gente abandonar o velho homem, abandonar as coisas velhas, abandonar as cobiças da carne e começar a viver o novo homem, que nasceu através do sangue de Jesus, através do batismo, através da confissão e através do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai fazer a vida nossa mudar realmente, né? Criado em justiça verdadeira e santidade. Então a gente vai caminhando, né, e se santificando, não que somos santos, mas se tornando santos, cada vez mais parecidos com Cristo. 25. Por isso deixar a mentira e falar a verdade. Agora ele vai explicar o que um homem espiritual faz e o que o carnal, né, faz, deixando o carnal e seguindo o espiritual. Por isso, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, né? Nós somos o corpo de Cristo, cada um faz parte e o corpo, né, não pode um membro dizer que é mais importante que o outro, porque todos têm a sua função, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você estiver nervoso, irado, tente não pecar. E se estiver irado, tente ainda consertar antes do sol se pôr, para que aquilo não crie mais raízes no teu coração, né? Nem deis lugar ao diabo. Olha só, quem dá lugar ao diabo é você. Quem dá esse lugar do diabo na sua vida é você. Então não dê lugar a ele. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, ó, aconselhando o trabalho.
fazendo das suas mãos aquilo que é bom, para que tem que dar o que tiver necessidade. Então também não adianta trabalhar, querido, fazendo coisa ruim. Há pessoas que servem a Deus, eu digo que eu troquei de emprego, hoje tenho meu próprio negócio, porque eu não fazia coisas boas às pessoas, né? Eu, querendo ou não, tinha um emprego que eu tinha, às vezes, muitas vezes, que omitir, que mentir, que forçar as pessoas a comprar. Isso não é de Deus. Então, se você tem um emprego assim, saia desse lugar. Peça para Deus te abrir uma outra porta e vá fazer algo bom para as pessoas. Tem tanto emprego bom hoje que você não precisa mentir, que você não precisa roubar, que você não precisa furtar, não precisa lograr os outros para ter dinheiro. Você pode ter honestamente. E o teu dinheiro vai recompensar. Deus vai te recompensar muito mais. Você vai ver isso acontecer na tua vida. Amém? Que nenhuma palavra imprópria proceda da sua boca, mas aquilo que é bom para promover edificação, para que ministre graça aos que ouvem. Então, um crente triste, ele escandaliza o evangelho. Um evangélico, ou um católico, ou quem for, uma pessoa que acredita em Jesus, ele não pode ser uma pessoa triste. Se ele for uma pessoa triste e que a boca dele só sai coisa ruim, como é que ele vai pregar um evangelho de uma salvação? Como é que ele vai falar do amor de Jesus? Mesmo que às vezes tem dias que a gente vai estar triste, tudo bem, o dia mal, o dia ruim, você fica em casa, você não fala, você não abre a boca, você não toma atitude. Mas o dia que você está bem, no maior do dia que você tem que estar bem, você vai morar num lugar celestial. Isso é muito melhor ganhar numa loteria. Você vai estar com Jesus, ele vai servir uma mesa para você. Você vai ter um corpo glorificado, aonde você não vai ter mais dores, mais aflições, mais ter que comer ou tomar água. Você vai voar, eu acredito que nós vamos voar. Então, a proposta do evangelho é algo tremendo, gente. Nós não podemos ser tristes com isso. Nós temos que ser felizes. O evangelho é maravilhoso. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é edificação da nossa vida aqui, sabendo que a vida vindoura será muito melhor, né? Então daí ele fala, todo tumulto, toda cólera, toda blasfêmia, e serem amáveis uns com os outros, compassivos, perdoando, como também Deus perdoou por causa de Cristo. Eu tenho hoje um discípulo meu, um amigo nosso da igreja, que perguntou para mim como que ele agiria com os parentes dele que estão atacando ele. Os próprios irmãos, né? Palavras e tal. E eu falei para ele, ame como Cristo amou, né? Peça perdão, se tocar de pedir perdão. Se você sentir de pedir perdão para eles, vá até eles, peça perdão. Não se ire. Se eles baterem num lado do rosto, dê o outra face para bater. E acredite que Jesus, ele é o teu advogado. Porque quando você põe a mão, Jesus tira a mão dele. Agora, quando você tira a tua mão, Jesus põe a mão dele. E a mão dele é a mão de justiça. Então, para que a gente perdoe os irmãos. Amém? Foi um vídeo um pouco mais extenso, que falava sobre os 5 ministérios, não tinha como passar em branco. Então, tentei ser o mais rápido possível, precisava ser um vídeo só para falar isso, de uma meia hora no mínimo. Mas eu acredito que se você pesquisar aí na internet, se você se aprofundar, perguntar para o seu pastor, para o seu líder, eles vão ter um estudo. Se não, você pode deixar nos comentários que eu posso passar um estudo para você depois sobre isso. E vai ser maravilhoso que o Senhor vai continuar fazendo, está fazendo e continuará fazendo nesses dias nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã.